Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e estou aqui hoje para trazer mais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bem, galera, hoje eu vou falar, vou falar sobre a Libertadores da América, que agora já foram definidas as semifinais, os 4 semifinalistas já estão definidos e nenhuma surpresa, Brasil mais uma vez mostrando a sua hegemonia, no futebol sul-americano. Vão ser 3 times brasileiros contra 1 time argentino. E vou falar também da rodada do final de semana aí, que vai pegar fogo, que a gente vai ter 2 jogos muito interessantes, tá? Muito interessante para a gente poder assistir. E vou falar sobre o jogo da semana que vem também entre Flamengo e Atlético Paranaense, que vai definir o primeiro semifinalista da Copa do Brasil, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria muito de pedir a você, mais uma vez, como sempre fazemos aqui no canal, que você se inscreva, que você faça a sua inscrição no canal, que você participe dos nossos conteúdos, deixando seu comentário, nos ajudando a fazer o melhor. Tá? A gente depende da sua participação. Então, comenta. Sempre que tiver um vídeo, você vai lá e faz o seu comentário. Isso ajuda bastante. Uma outra coisa também, que vocês compartilhem, que vocês façam a divulgação, que vocês indiquem o nosso canal para um amigo, para um parente, enfim, para que a gente possa crescer cada vez mais. Tá? Agora, dia 5 de dezembro, a gente vai fazer 1 ano de canal. E a gente queria bater uma meta, pelo menos chegar a 1.500 inscritos. Mas para isso a gente depende de você aí do outro lado, para que isso aconteça, tá? E outra coisa, like, muito like. A gente precisa que vocês nos dê o maior número possível de likes nos nossos vídeos, para que a gente possa cada vez mais ganhar mais espaço, dentro do YouTube. Tá bom? Então, esse daí, o recado foi dado. Agora vamos às notícias. Bem, tudo se desenha, Se tudo der, se essa é a lógica, a gente espera que mais uma vez Flamengo e Palmeiras, que são os 2 melhores times hoje no Brasil, façam a grande final. Mas o Atlético Paranaense também não pode ser desprezado. Até porque, como eu disse, o Filipão deu um padrão de jogo muito bom. Tá com um padrão tático. Esse time tá com um padrão tático muito legal, tá? Então tá muito bonito de ver o Atlético Paranaense jogar. E o Filipão, galera, vamos combinar, O Filipão, cara, é um técnico copeiro, Ele já ganhou algumas Libertadores dessa forma, ele tranca a casinha quando joga fora de casa, e em casa ele vem pra cima, enfim. Ele ganhou, não é à toa que ele ganhou Copa do Mundo desse jeito, ele já ganhou Libertadores desse jeito, Brasileiro desse jeito, então ele tá fazendo o que ele sabe fazer de melhor, Esses mata-matas assim de tiro curto, o Filipão é muito bom. Então a gente não pode descartar também um Atlético Paranaense na final, tá? Não vamos descartar. Mas se der a lógica, todo mundo espera um Flamengo e Palmeiras novamente, e vamos tirar aquele tiratema do ano passado, Vamos tentar ver se dessa vez, se a gente chegar na final com o Palmeiras, se a gente consegue reverter isso aí, consegue ganhar o nosso tricampeonato, tá? Do lado argentino, é aquele negócio, o time da Argentina, o Vélez, é um time que chegou à fase semifinal, a trancos e barrancos, saiu em segundo no seu grupo, veio capengando, mas conseguiu chegar, fazendo aquele confrontozinho caseiro, com o Tadjeres, e conseguiu 2 vitórias, 3-2 em casa e 1-0 fora. Então é um time também que tem camisa, é um time que já foi campeão da Libertadores em 94, e é um time argentino, a gente não pode esquecer disso. Argentino é uma coisa mais difícil, tá? Ano passado o Flamengo fez uma semifinal com o Barcelona de Guayaquil. Então era uma outra situação, era um time equatoriano. Dessa vez é um time argentino. O Flamengo vai ter que ter muito cuidado nesse primeiro jogo, tá? Tem que entrar concentrado, coisa que a gente tá vendo que o time tá fazendo, tá? Entrar concentrado e tentar decidir, tentar definir, fazer igual fez contra o Corinthians no primeiro jogo. Tentar definir, já chegar aqui no Maracanã tranquilo, só para dar espetáculo para a torcida. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado nesse primeiro jogo, porque eles sabem que se tem alguma chance deles conseguir chegar à final, é ganhando o primeiro jogo do Flamengo e ganhando por uma contagem boa, por uma margem boa de gols. Porque senão, se deixar para decidir aqui no Rio, com o Maracanã com, sei lá, 70 e tantas mil pessoas,
vai ficar muito mais difícil, porque o Flamengo dentro do Maracanã e com o apoio da sua torcida é letal. Bem, galera, eu vou começar falando sobre as semifinais da Libertadores da América. Bem, os 4 times já foram definidos, como eu falei lá no início, surpresa nenhuma, os 4 times brasileiros, 3 times brasileiros se classificaram. Flamengo já tinha se classificado na terça-feira, Palmeiras se classificou, e ontem o time do Atlético Paranaense, num jogo muito cheio de polêmica, acabou também conseguindo a sua classificação, ganhando do Estudiantes dentro de La Plata pela contagem mínima de 1-0. Tá? Flamengo também conseguiu a sua classificação dentro do Maracanã, também pela contagem mínima de 1-0, e o Palmeiras foi aquele sufoco que todo mundo viu, só conseguiu a decisão depois nos pênaltis. Então, os 3 brasileiros conseguiram a classificação desta forma. E o outro semifinalista foi o time do Vélez Sarsfield, que conseguiu também, pela contagem mínima, conseguiu bater o Tajeres, tá? E ganhou por 1-0 e está na semifinal. Então, a semifinal da Libertadores da América ficou da seguinte forma. Dia 30 de dezembro vai jogar Palmeiras e Atlético Paranaense lá em Curitiba, na Arena da Baixada. E no dia 31, Flamengo e Vélez Sarsfield vão disputar o primeiro jogo lá na Argentina. Tá? Então, o Flamengo, por sua vez, ele vai entrar, claro, nesse confronto. O Flamengo é o grande favorito, no confronto com o Vélez. Todo mundo, isso aí não é eu, não é o Márcio que está falando, é a imprensa argentina fala isso, que o Vélez hoje não está numa condição muito boa, O Vélez hoje é o 14º colocado no campeonato argentino, e o Flamengo, todo mundo sabe, está nessa ascensão, está jogando um futebol muito vistoso, muito bonito, e a gente espera que o Flamengo faça valer a sua superioridade, a vantagem que ele tem de ser o melhor time. Tá? A gente torce para que isso aconteça e o Flamengo consiga já dar um grande passo para conseguir chegar à grande final lá em Guayaquil, no Equador. Tá? Do outro lado, nós temos um confronto mais equilibrado. Palmeiras e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também está jogando um futebol muito vistoso, tá? Um futebol bem compacto. O Filipão deu um jeito nesse time, aí, um jeito de jogar nesse time que é muito difícil de ser batido, tá? E o Palmeiras é aquele time que já vem junto há 3 anos aí, tá participando da terceira semifinal consecutiva, quarta semifinal, perdão, consecutiva, e tá aí, vai disputar mais uma vez, mais uma, com a chance de chegar a mais uma final, seria a terceira consecutiva. Bem, agora eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro, Vamos deixar a Libertadores, já dissecamos toda a Libertadores, agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, por incrível que pareça, o Flamengo vai enfrentar no domingo às 4 horas da tarde, provavelmente com aquele time B que vem fazendo até sucesso no Campeonato Brasileiro, o time do Atlético Paranaense, O mesmo time que a gente vai enfrentar na quarta-feira, decidindo uma vaga para a semifinal. Então, a gente tem que entrar atento também. Porque se o Flamengo ainda pensa em Campeonato Brasileiro, gente, tem que passar por esse jogo. Até porque o Palmeiras vai fazer um clássico com o Corinthians. Então, um dos dois vai morrer. Ou é Corinthians ou é Palmeiras. A gente espera que um dos dois caia ou um ou outro vença e a gente encolhe. Hoje, a nossa briga é contra o próprio Atlético Paranaense, que está na nossa frente, contra o Fluminense e contra o Corinthians. O Palmeiras é um caminho um pouquinho mais distante, porque o Palmeiras está a 9 pontos. A gente está a 9 pontos do líder. Então o Palmeiras é uma outra situação. Acho que primeiro o Flamengo tem que pensar em galgar essas três posições que ele está atrás, tá? Que é contra o Atlético Paranaense, que se ele ganhar, ele passa o Atlético Paranaense. Aí a gente tem que começar a pensar no Fluminense, porque será o nosso próximo adversário. Quer dizer, o próximo adversário é o Palmeiras, aí é um confronto direto. E depois o Fluminense. Então o Flamengo tem uma sequência meio encardidazinha aí para encarar. Mas se ele está disposto a disputar o Brasileiro ainda, o Dorival Júnior vai ter que botar esse time para ganhar. Esse time vai ter que ganhar não só de Palmeiras, como também do Atlético Paranaense, tá? Mas a nossa briga hoje, a nossa intenção hoje é focar primeiro em galgar. Quando a gente chegar no segundo colocado, se a gente assumir a segunda colocação em algum momento, aí sim,
Aí a gente tem que começar a pensar lá no Palmeiras. Não adianta você pensar no Palmeiras 9 pontos, quando na sua frente você ainda tem Atlético Paranaense na tua frente, você tem Fluminense na tua frente e você tem o Corinthians. E a gente faz confronto direto com os três, com esses três caras. Todos os três em casa, tá? E o Palmeiras a gente vai fazer fora. Então a gente tem que pensar nisso. Ganhar amanhã do Atlético, ganhar no domingo do Atlético Paranaense, torcer lá pro, sei lá, um empate, não sei, acho que o empate seria uma boa, que a gente ganharia 2 pontos. Passaria o Atlético Paranaense e ainda ganharia 2 pontos em cima do Corinthians e do Palmeiras. E dá, né, se possível, dar uma secadazinha no Fluminense para ver se o Fluminense também tropeça diante do seu adversário, um empate ou perder, não sei, e a gente consiga ultrapassar ou até mesmo alcançar eles, ficar muito mais próximo deles em contagem de pontos. Bem, se tudo isso acontecer, né, a gente vai ficar numa boa, né, a gente vai começar a pensar também no Campeonato Brasileiro, tá? Na quarta-feira, a gente vai ter o outro confronto com o Atlético Paranaense, aí já é pela Copa do Brasil. Gente, é um jogo que a gente sabe que vai ser, vou dizer uma guerra, né? Mas vai ser um jogo muito mais difícil do que foi contra o Corinthians. O Atlético Paranaense hoje tem um time muito mais qualificado do que o time do Corinthians. Então, se o Flamengo chegou lá em Itaquera e ganhou até com uma certa facilidade, eu tenho quase certeza que na Arena da Baixada o Flamengo tem condições de ganhar, porque tem um time muito bom, mas não vai ser com a mesma facilidade. Então, se o Flamengo primeiro tem que pensar em ganhar o jogo, que seja de 1-0, 2-1, 3-2, não interessa, o Flamengo tem que ganhar o jogo, tanto o Flamengo como o Atlético Paranaense. Não acredito que o Atlético Paranaense vá vir, né, com a mesma postura que ele veio aqui no Maracanã. Aquela postura defensiva, onde o Filipão botou 11 atrás e deixou o Flamengo, montou uma muralha ali, uma muralha vermelha e preta ali, né, do Atlético Paranaense, claro, e a bola batia e voltava, e o Flamengo, em alguns momentos, não teve competência para fazer o gol quando teve chance, né? Gabigol perdeu vários gols, Arrascaeta perdeu o gol, enfim, quase todos os jogadores perderam o gol. Então eu acho que lá na arena, o Flamengo vai ter que ser um pouco mais letal, vai ter que jogar muito mais concentrado. Se não der para decidir no negócio, que vá para os pênaltis. E, né, porque lá a gente vai ter uma pressão assim do cão da torcida. A torcida do Atlético Paranaense, aquele estádio ali, parece que ele já foi construído. Ele é muito bonito, muito moderno, mas foi construído já para fazer um alçapão mesmo. E a torcida vai estar ali, ó. E eu tenho quase certeza que Léo Pereira e Santos vão sofrer uma pressão dos diabos. Por quê? Os dois vieram do Atlético Paranaense para jogar no Flamengo. Principalmente o goleiro Santos, né, que saiu agora, há pouco tempo. Então, eles vão sofrer uma pressão muito grande. Então, eles têm que estar muito focados, muito ligados no jogo, porque um escorregão, uma falhinha qualquer que o Flamengo deixar, o Atlético Paranaense pode matar o jogo. E a gente viu isso ontem lá com o Estudiantes. O Estudiantes atacou. Num único lance, uma única bobeira que eles deram, tomaram um gol e ficaram fora da semifinal, tá? Da Libertadores. E o Flamengo não pode cometer o mesmo erro. Eles vão ter que vir para cima do Flamengo, né? Corre o risco também, eles não vão vir todo atabalhoado, porque senão corre o risco de tomar um gol. E o Flamengo também não pode ir para cima deles todo atabalhoado, porque você também corre o risco. Então vai ser um jogo muito estudado, vai ser um jogo que vai ser ganho no detalhe. Tá? O detalhe vai fazer a diferença nessa partida, creio eu. Bem, galera, então esse aí, né, foi o recado que eu tinha para hoje, né? Então a gente fez esse pacotão aí de notícias, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E, né, depois disso aí agora, vou deixar vocês numa excelente companhia. Vou deixar vocês com o meu amigo Márcio. Tá, Márcio? Agora é com você, que você traga um caminhão, um montão de notícias também aí, né? E bomba aí no nosso canal. Tá bom, galera? Olha só, eu vou deixar aqui um beijo no coração de vocês, tá? Vou pedir mais uma vez que vocês nos dêem muitos likes, compartilhem nossos vídeos, acione o sino da notificação, tá? E like, para que a gente possa cada vez mais melhorar, cada vez mais a gente possa estar aqui dando o nosso melhor, tanto eu como o Márcio, para que o nosso canal continue crescendo da forma que cresceu, né, nesse quase um ano que nós temos aqui, né, de vida. Tá bom? Galera, um beijo no coração de vocês,
Saudações rubro-negras, ó, isso aqui é sempre Fla. Márcio, agora é com você, meu amigo. Valeu, meu amigo Levi. Agora é comigo. Agora eu vou tocar essa bola em diante e vou juntar os meus conteúdos a essa sua matéria, como sempre brilhante. Mas antes, peço a vocês que estão chegando agora no canal, se inscrevam no canal, né? Compartilhe nossas matérias, comente aqui embaixo tudo que vocês acham no tocante ao Flamengo, seja da Copa do Brasil, da Libertadores ou no Brasileirão. Esse jogo agora é domingo, né? O jogo no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo importantíssimo nas pretensões do Flamengo no tocante ao Campeonato Brasileiro. Peço a vocês que cheguem amassando aquele dedão no like. O like que é extremamente importante para o nosso canal. E acionando aquele sininho das notificações. Vamos chegando. Galera, vamos chegando para falar desse jogo de domingo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo treinou hoje nessa tarde no Ninho do Urubu e pode ter mudanças, né, para o duelo contra o Atlético, né? O treino, né, teve muita movimentação. Esse treino de sexta-feira foi um treino pesado no Ninho do Urubu. De olho no G4 do Brasileirão, o elenco do Flamengo foi a campo e seguiu a preparação para o duelo contra o Atlético Paranaense domingo no Maracanã. A partida é válida para a 12ª rodada da competição. Galera, sem novos desfalques ou lesão ou suspensões, Dorival Júnior tem praticamente todo o grupo à disposição e deve seguir o rodízio adotado nas últimas semanas, né? Pode haver, no entanto, duas mudanças no time alternativo que vem jogando no Brasileirão. Davi Luiz e Thiago Maia estão suspensos da partida da próxima quarta-feira, também contra o Atlético Paranaense, mas pela Copa do Brasil, e pode ser utilizado neste domingo. Neste caso, Fabrício Bruno e Vidal pode ser poupado para o duelo decisivo na Arena da Baixada. Desta forma, o provável Flamengo para domingo é composto por Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno ou Davi Luiz, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia ou Vidal, Diego, Vitor Hugo, Lázaro, Cebolinha e Marinho. Totalmente integrado ao elenco, Pulgar e Varela participaram normalmente da atividade dessa sexta-feira e vivem a expectativa de serem relacionados pela primeira vez. O grupo do Flamengo volta a treinar no Urubu deste sábado, quando fecha a preparação para o confronto direto deste domingo, né? A atividade será um determinante para definir a escalação dos relacionados da partida. Com 36 pontos, o Flamengo ocupa atualmente a 5ª posição na tabela. O Atlético tem 37 e está em 4º lugar. Uma vitória, portanto, seria o suficiente para o Flamengo ultrapassar o rival e terminar a 12ª rodada dentro do G4, né? No Brasileirão. Galera, lembrando que a vitória é de extrema importância nesse jogo, praticamente é um confronto direto. Se o Flamengo ganhar um Atlético Paranaense, no mínimo, já somos o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Lembrando também, galera, que para esse jogo de domingo já temos mais de 50 mil ingressos vendidos para essa partida do Campeonato Brasileiro. Serão mais de 50 mil torcedores presentes na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. O confronto será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e até a tarde dessa sexta-feira, cerca de 5 mil ingressos ainda estavam à disposição e à venda, tanto na internet como nos pontos físicos. Desculpa. Galera, a maioria dos jogos do Flamengo, tanto no Brasileiro como na Libertadores, como na Copa do Brasil, todos os jogos chegando ao patamar de 60 ou a mais, né? Flamengo levando bastante gente ao estádio em todas as competições e tendo aí disparado na frente, como na bilheteria, com um clube que tem recebido mais renda, com o clube que tem agraciado com as melhores cotas de televisão, de tudo. Tá aí a explicação. Todo jogo do Flamengo, o Flamengo bem, Flamengo mal, Flamengo mais ou menos, Flamengo bom, espetacular. Todos os jogos do Flamengo sempre é acima de 50 mil pessoas. Restam apenas as entradas no Maracanã
Oeste Inferior e Sul Superior. Os ingressos para os setores Leste e Norte estão completamente esgotados. Com 36 pontos, após 21 rodadas, o Flamengo vem de 5 vitórias consecutivas em busca de entrar no G4, né, do Brasileirão. O Atlético Paranaense, que é o rival deste domingo, é justamente o quarto colocado com 37 pontos. E vamos lembrar para vocês também que além de Gabigol, Arrascaeta, Davi Luiz também será julgado pelo STJD antes da partida contra o Atlético Mineiro. Expulso de jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Davi Luiz foi denunciado pelo STJD e será julgado em sessão na próxima quarta-feira, dia 17, data da volta entre Flamengo e o Furacão na Arena da Baixada. A pena prevista para o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CDJD, no qual o zagueiro foi enquadrado, é de suspensão de 2 a 6 partidas, né? O artigo no qual o Davi Luiz foi denunciado fala em desrespeitar a equipe de arbitragem, né? Ou desrespeitosamente reclamar com as suas decisões. A sessão será marcada para as 10 horas de quarta-feira, a data do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, em Curitiba. O apto na súmula, ele bota: expulsei diretamente o senhor Davi Luiz Moreira Marinho, número 23 aos 51 minutos do segundo tempo, por fazer um movimento de tapa no ar com a palma da mão aberta, na minha direção, proferindo as seguintes palavras: vai tomar no pi! Relatou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, da FIFA de São Paulo, na súmula do empate sem gols, né? Na véspera do confronto pelas quartas de finais, o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol também serão julgados pelo STJD por eventos no jogo da ida contra o Atlético no Maracanã. O tribunal acatou o pedido do Atlético e a dupla será julgada pela conduta violenta, também correndo o risco de ser suspenso e não atuar na Arena da Baixada. Tanto Rodrigo Duche, como vice-geral jurídico do Flamengo, contra o Marcos Braz, vice de futebol, lamentaram a decisão. Galera, vamos falar aqui também que seria uma sacanagem muito grande se os jogadores ficarem afastados momento antes dessa partida, né? Os nossos principais, por coincidência, né? O nosso melhor zagueiro, que é o Davi Luiz, Arrascaeta, e o Gabigol fora dessa partida contra o Atlético Paranaense. Seria uma sacanagem muito grande. A diretoria do Flamengo e membro jurídico do Flamengo tem que ficar atento quanto a isso aí, para não deixar isso acontecer, né, galera? E essa notícia que eu trago para vocês é uma notícia muito legal. Uma parceria entre a Defensoria e o Flamengo levará pessoas em situações de rua ao Maracanã. Em ação coordenada entre parceria com o Flamengo e Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 22 pessoas em situações de rua irão ao Maracanã pela primeira vez. Isso no dia 14, assistir a partida do time carioca e o Atlético Paranaense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ação tem a coordenação do Núcleo de Direitos Humanos do DP Rio de Janeiro. E a parte de responsabilidade social do Flamengo, né? Os participantes são acolhidos pela Central de Recepção de Adultos e Famílias na unidade Tom Jobim, na Ilha do Governador. Nilceia Carneiro, diretora da unidade, relata a importância da ação para humanizar essas pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade, né? A defensora, né, no DET, Cristiane Xavier, destacou o resgate da dignidade das pessoas que muitas vezes esquecem que possuem direitos. E ela fala: essa atmosfera de torcida do estádio traz a inclusão, que todos são iguais, unidos pela paixão pelo futebol. Eles vão poder se sentir parte daquele momento, sem diferenças, e que eles possam ver esses sonhos vibrarem pelo seu time, e que eles possam sentir que têm o direito de sonhar e realizar, concluiu a defensora. Poxa, muito legal essa parceria da Defensoria Pública com o Flamengo. Os outros clubes deveriam seguir o mesmo exemplo. O Vasco, perante a sua torcida, tem uma grande torcida. Esse pessoal de rua
que não tem como ir aos seus jogos, tem um grande sonho de ver seu time jogando em São Januário, seja lá onde for. A torcida do Botafogo, a torcida do Fluminense, os co-irmãos deveriam abraçar essa iniciativa, né, do Flamengo e do Ministério Público e fazer o mesmo. Seria muito legal se todos fizessem a mesma coisa. Seria muito legal, muito gratificante ver aquela emoção daquele torcedor de rua que não tem nenhum recurso para poder acompanhar o time de coração, chegar no estádio e vibrar junto à sua torcida. É uma atitude muito legal. Parabeniza a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Clube de Regatas do Flamengo. E para terminar nossas matérias, vamos falar um pouquinho desse adversário do Flamengo que vamos encarar na semifinal da Libertadores. O combatível Vélez, né? O Vélez Sarsfield. O Vélez fará uma semifinal muito dura com o Flamengo. Como aconteceu, né? Tudo que se era previsto, como todos já imaginavam, ainda no começo de julho, o Vélez Sarsfield será o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores. Assim temos uma diferença de elenco considerável. O Flamengo é um franco favorito para chegar à sua segunda decisão seguida, mas convém respeitar demais o Vélez, né? Desde já. Galera, será o confronto do poder do Flamengo contra o suor do Vélez, como definiu ontem à noite na rádio Lareste de Buenos Aires, né? O clube portenho levou a campo ontem, né, na vitória por 1-0 sobre o Talheres em Córdoba, sua grande virtude no mata-mata. Um apetite absurdo em cada jogada, brilhando naquilo que os argentinos tradicionalmente apreciam em seu campo de batalha. É um Vélez que representa bem outro tocadilho bastante repetido na Argentina. É o primor de futebol arte. Arte marcial, é claro, né? A proposta do técnico Cacique Medina ontem em Córdoba foi trancar o time em duas linhas de 4 bem formadas na defesa e no meio campo. O Vélez se desfazia da bola e dava o estourão para lutar na dividida entre os constantes choques dos atacantes Jason e Orelano, né, contra os zagueiros do Talheres. O ponto alto, mas muito alto mesmo, foi por conta de Lucas Prato, né? Na opinião da coluna, né? Ele fez ontem a sua melhor partida na carreira desde os gols pelo River na decisão contra o Boca em 2018. Fez jus ao apelido de Urso, dando pontapés e lutando pelas bolas como uma ancianidade, né? Toda peculiar para um jogador com o seu físico, 1,87 m e 91 kg. Ajudou demais o esquema de Medina, atuando como armador, desarmou e ofereceu as bolas precisas que tanto ameaçaram o Talheres, né, no contra-ataque. Outro destaque deste Vélez que vai encarar o Flamengo é a total falta de enfeite. Ontem, em Córdoba, se viu uma aula de seriedade. O bom lateral direito, Iara, foi outro exemplo. No melhor estilo, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, isolou sempre onde a bola apontava e o nariz apontava, mas jamais perdeu um duelo. Outra comparação precisa que circula na Argentina é que o Flamengo vai precisar de serenidade para superar a seriedade do Vélez. E que também brilhou nos combates foi o ótimo zagueiro Valentim Gomes, que apenas tem 19 anos e ainda no primeiro tempo foi como uma cabeçada para dividir uma bola com o atacante do Talheres que usava o pé. Muita raça, né? É um Vélez mesclado entre jovens e experientes e de ótimos aproveitamentos nas divisões de base. E possíveis chamados de promessa já são realidades com 19 anos. O zagueiro Gomes e o volante Max Perrone e o atacante Julian Fernandes, autor do gol de 18 anos, são jogadores que vão encarar essa semifinal com o Flamengo como um jogo de suas vidas. Para o Flamengo, será um degrau a mais em busca do objetivo que alcançou, por exemplo, no ano passado. Para o Vélez, será o portal para a façanha de um clube que está em sua primeira semifinal desde 2011. Perdeu para o Peñarol e que busca sua primeira decisão desde 1994. Foi campeão em cima do São Paulo, que também era favorito como Flamengo, né? Agora. Porém, a grande dúvida sobre o Vélez, que vai receber o Flamengo depois do bárbaro massacre aos visitantes dos Talheres na semana passada. O primeiro jogo será em Buenos Aires no dia 30 ou 31 de agosto, na volta do Maracanã, em 6 a 7 de setembro. A Conmebol
né, faz um duro relato sobre o que aconteceu no estádio José Amalfitani, mas ainda não anunciou se haverá sanção ou alguma punição, se será merecido, né? Quem merece também punição é o técnico Alexandre Cacique Medina, que ontem trocou empurrões com os atletas do Talheres, que já havia dado um pontapé em um jogador do Godoy Cruz pelo campeonato argentino. O Flamengo tem muito mais time, vai precisar de uma técnica, paciência para furar a retranca e murchar o entusiasmo do Vélez. O adversário do Flamengo já provou seu espeto copeiro nas 2 séries anteriores e vai resistir enorme cuidado. A proposta do Vélez será uma só: o jogo duro. Perceber como o Flamengo vai desarmar esta tentativa será a chave desse grande encontro. Galera, esse jogo que nos aguarde grande surpresa e grandes emoções. Espero que o Flamengo saia vitorioso desse embate e vai para a final da Libertadores da América. Galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês que cheguem dando aquele like de confiança, acionando aquele sininho, as notificações, comentando os nossos conteúdos e compartilhando. Agradeço a vocês por nos ajudar cada vez mais a irmos mais longe com o nosso canal. Abraço ao meu amigo Levi, abraço a toda a nação rubro-negra e lembrando a vocês que isso aqui é sempre Fla, galera. Valeu, fui!